a igreja dos vencedores. Quanto porém, agora guarde essa palavra, quanto porém aos covardes. A Bíblia está falando aqui de gente que tem medo, de gente que é tímido. As pessoas acham uma qualidade ser tímido, é um problema. Eu não poderia estar pregando aqui para você, se você me visse antes de Jesus. Eu não conseguiria ficar na sua frente sem ficar com ataque de tremor. Eu não conseguia falar. Porque existia essa coisa, tímido. Quando alguém diz hoje, o pastor é tímido, eu não sou tímido, eu sou uma pessoa introspectiva, eu sou reflexivo, eu fico refletindo antes de fazer qualquer coisa. Mas eu já fui tímido, eu já fui medroso de enfrentar as situações, as dificuldades. E uma pessoa que quer ser vencedora tem que vencer os seus. Primeira coisa que ela tem que vencer os seus medos, seus traumas. Nós temos o Espírito Santo, diga glória a Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Ele vai ajudar, ele não vai fazer tudo, mas ele vai com a gente. Então, a primeira lista que não entra o céu, a primeira lista que as pessoas acham que não tem problema de ser isso, tem sim, tá? É o primeiro da lista que não vai para o céu, é o primeiro da lista. Quem é o primeiro da lista? Medroso, tímido, covarde. Agora, a gente tem que ir para a batalha, e o medo vai saindo, diga glória a Deus, vai saindo. Os medos vão saindo, porque você é corajoso, porque essa coragem de fazer você avançar naquilo que muitas vezes, alguma coisa quer te impedir, mas você diz, não vou aceitar isso, eu vou mudar isso. Então você vai e o Espírito Santo te ajuda. Mas a primeira palavra que Deus te diz é, coragem, ser forte, valente e corajoso. Quem é que tem que ser isso? Diga eu tenho que ser. Isso é uma coisa que Deus não produz em você. Você tem que produzir para Deus. Você tem que apresentar para Deus. Amém? E isso faz a diferença. Quanto porém aos covardes. Então o que me chama a atenção é que ele não ficou em último isso aqui. Esse entrou no primeiro da lista. Porque essa é uma coisa que a gente não leva muito a sério. A gente, não, isso aí é ser tímido, é normal, ter medo de ir para frente, ter medo de fazer as coisas, ter medo de, né? Mas quantas pessoas, irmão, você sabia que nas pesquisas, o maior medo das pessoas, tem um medo antes que eu não me lembro qual que é, mas o segundo medo das pessoas é falar em público. O segundo maior medo das pessoas é falar em público. Por quê? Muitas pessoas poderiam alcançar muitas coisas se perdesse o medo. Muitas pensam, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer, mas eu não vou fazer porque se der errado, mas eu não vou fazer se eu quebrar a cara, não vou fazer porque... E aí o tempo passa, os anos passam, e a pessoa ficou só pensando que podia fazer 1001 coisa e não fez nada. Por que ela não fez nada? Porque ela foi medrosa. Ela não pode ser uma vencedora, ela não será uma vencedora jamais, porque ela tem medo, e ela não enfrenta os medos. Para ela vencer, tem que enfrentar os seus medos. Tem que ser valente e corajoso. Aí diz assim, quanto porém aos covardes, né, aos medrosos, aos tímidos, aos incrédulos, aí entra o incrédulo em segundo. Quem? Ao incrédulo. O que é o incrédulo? O que não crê. Não, eu não creio. Não entra. Eu não creio, então não entra. Eu não creio que seja assim como a palavra de Deus diz, então não entra. Você não pode possuir se você não crê. Essa outra pessoa também não entra no reino de Deus. Quanto aos incrédulos e aos abomináveis,
aquilo que Deus abomina. Por exemplo, um fofoqueiro. Quem gosta de fofoqueiro aí? Alguém gosta ou não? O fofoqueiro, o que semeia discórdia entre os irmãos, também está na lista. É abominação, é abominável. Amém? Está na lista. E aqui é uma lista de quem não entra no reino de Deus. Os abomináveis. E aqui, ó, junto a essa lista estão os assassinos. Do mesmo jeito, são tratados da mesma forma. Os assassinos, os imorais, aqueles que vivem uma vida totalmente do avesso. E aos feiticeiros, aqueles que fazem feitiços. Não importa que tipo de feitiço seja. Eu faço um feitiço para o bem. Não tem. Na lista de Deus, se é feiticeiro, está fora. Está fora do céu. Não entra no céu. Quanto aos feiticeiros e aos idólatras. O que é um idólatra? Alguém que adora uma estátua. Carrega um Deus no bolso, às vezes. É uma oração que a pessoa acredita. Tem um Deus aqui. Carrega na carteira. Ou ela tem uma imagem em casa, ela é devoto de algum tipo de imagem, idólatra. Ou tem um do novo tipo de idólatra, que ele idolatra o dinheiro. Ele não pode ser fiel a Deus porque ele gosta muito do dinheiro, e o dinheiro ele sempre precisa, então não vai dar para mim, dá para Deus. A Bíblia chama também de idólatra a pessoa. Idólatra também é aquela pessoa que é por causa do marido, ou por causa da esposa, ou por causa do filho, ou por causa do pai, ou por causa da mãe, seja de quem quer que seja, ele deixa Jesus de lado, não é fiel a Deus por causa de uma pessoa, não consegue ser fiel porque aquela pessoa não deixa ela ser fiel, então aquela pessoa é o Deus dela. Isso é idolatria. Tudo aquilo que é Deus para a pessoa, tudo aquilo que tem um valor acima de Deus para a pessoa, aquilo é idolatria. Esse também não entra no reino de Deus. Por isso que Jesus falou: quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Quem por amor de mim não deixar seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, enfim, campos, casas, terras, por amor de mim, não é digno de mim. Então é idolatria. Qualquer coisa que nos separa dele é idolatria. E a todos os mentirosos, outra lista que entra na lista, os mentirosos. Mas é só uma mentirinha branca. Não tem mentirinha branca, cor-de-rosa, preta, é tudo mentira. Mentira a gente não conta. A gente podia ser um viciado em mentir. Tem gente que é viciado em mentir, que precisa inventar uma mentira, você não se sente bem, tem que contar uma mentirinha. Mas o que é uma mentirinha sem maldade? É do diabo. Os mentirosos não, porque você precisa ter o espírito de quem? Da verdade. O espírito de Jesus é o espírito da verdade. Então não existe mentira. Se existir uma mentira, o Espírito Santo não está lá. Se existir mentira, o Espírito Santo sai fora. Então não entra no reino dos céus os mentirosos. A parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui a Bíblia mostra duas mortes. Quantas mortes? Quantas? Duas. A maioria das pessoas pensa que morre e acabou, é uma morte só. Não, é duas mortes. E nós poderíamos dizer até que é três. Se estudar bem a Bíblia, é três mortes. Uma das mortes, e a primeira, que aconteceu com o ser humano, ele morreu espiritualmente. Foi quando Adão pecou, ele foi separado de Deus, ele morreu espiritualmente. Por isso o homem vive longe de Deus, não crê em Deus, é confuso, porque ele está morto nos seus delitos de pecado. Aí Jesus veio e através da palavra de Deus, da pregação, da água do Espírito, a pessoa é ressuscitada. Ela ouve, ela crê, e aí agora ela passa a ter uma comunhão com os céus. Um Deus que ela não vê, mas que ela crê dentro dela. Agora ela tem agora ela ressuscitou, não está mais na morte espiritual. Agora ela está vivendo uma vida natural aqui, mas ela tem dentro dela a vida espiritual. Diga glória a Deus. Agora, ela precisa, se Jesus não voltar, ela não vai durar para sempre aqui, ela precisa, um dia vai chegar o fim dela. Hoje a gente falava com a pastora, a gente não gosta de falar essas coisas, mas isso é uma verdade. As pessoas morrem, sim ou não? E se eu morresse hoje, amanhã ia fazer um dia, depois 2 dias.
Tem um dia que alguém vai se acordar e não vai ver o companheiro ou a companheira do lado? Sim ou não? Não vai ver, por quê? Porque partiu, e não há nada que você possa fazer. Então faça tudo enquanto essa pessoa está viva, aproveite enquanto está vivo. Vai ter um tempo que os filhos vão olhar e lembrar, puxa, meu pai estava ali, minha mãe estava ali, eu nem me importava com eles, agora não estão aqui mais. Então, isso é natural que aconteça, e a gente precisa, como diz aquela música, aprender a viver, saber viver. Saber viver é aproveitar cada momento com consciência. Um dia, posso eu ir primeiro, ou pode alguém da minha casa ir primeiro que eu, porque ninguém sabe, é mais certo que o mais velho vai primeiro. Seria lógica, mas não tem lógica para isso. Amém, irmãos? Não existe lógica para a morte, não existe. A gente não sabe que hora que Deus vai chamar a gente não sabe de nada. Só uma coisa a gente sabe: tem que estar pronto, tem que estar preparado e tem que estar vivendo como um vencedor. Diga glória a Deus. Fala, eu sou o vencedor. A igreja de Jesus é a igreja de vencedor, porque é uma igreja ciente, é uma igreja que sabe, eu estou preparado para morrer. Não é que eu quisesse, era melhor que a morte não existisse, mas ela existe, é certo. Se Jesus não voltar na nossa geração, tudo indica que nós podemos ser a geração privilegiada. Podemos? Quem está vivo aqui, diga amém. Todos nós podemos ser arrebatados num abrir e piscar de olhos. E isso seria maravilhoso, que a gente não teria que sofrer esse dano dessa morte, a morte física, a morte natural, é onde a gente perde os nossos entes queridos, ou os nossos entes queridos nos perdem. E é uma morte que para muita gente, não, morreu, terminou. Não terminou. A Bíblia diz, vindo a morte, e depois da morte, a reencarnação? Não tem reencarnação. Vem o juízo, diga o juízo. Então depois da morte vem o juízo. O que é juízo? Julgamento. Depois vem o julgamento, o que a gente fez, como a gente serviu a Deus, se a gente foi corajoso, se a gente foi medroso, o que a gente fez? Se a gente abraçou Jesus, se a gente foi fiel até o fim com Ele, aí então Ele vai nos julgar. E se a gente usou os nossos talentos para servir a Deus, Ele vai dizer, o que tu fez com os teus talentos? Senhor, eu produzi outros talentos, está aqui, ó. Senhor, eu não produzi nada, enterrei o talento que eu tive medo. O Senhor não é fácil, né? Eu sei que o Senhor não é fácil. Então eu enterrei, mas está aqui o teu talento, sou eu o teu talento. Toma o teu talento, serve inútil. Lança ele nas trevas onde há choro e ranger de dente. Ele diz, não, eu quero o resultado. Aí a Bíblia mostra que nesse julgamento, uns vão para a segunda morte. E o que é a segunda morte? Biblicamente, o verme não morre, o bicho não morre, o fogo não apaga, diz a Bíblia. Imagina um fogo que queima, mas a pessoa não morre, só fica queimando, e queima pelos séculos dos séculos, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que vai estar lá o falso profeta, o mentiroso falso profeta, o enganador, e está cheio disso. Eles vão estar lá também, eles vão estar lá dentro desse fogo. A Bíblia diz que esse fogo é preparado para o diabo e seus anjos, mas ali vai estar a besta, o diabo, o falso profeta e todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida. As pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida são os vencedores. A igreja de Jesus, quando muito bate o peito, a minha igreja é melhor, minha igreja é maior, a minha igreja é que a igreja, não, talvez esse aí não esteja nem na lista. Por quê? Porque a igreja de Jesus não tem um nome específico nessa terra. Agora, se tivesse, sabe qual seria o nome dela? Igreja dos Vencedores. Diga glória a Deus. Diga, eu sou a igreja vencedora.